Bom dia, alunos do oitavo ano, espero que vocês estejam bem. Na videoaula de hoje vamos começar com os temas do terceiro bimestre. Como vocês sabem, todo início de bimestre nós fazemos uma pequena revisão, dessa vez não será diferente. Então, a temática central do capítulo 3, do capítulo 6, perdão, é a Europa, a África e a Ásia, mas nós vamos fazer um resgate da temática envolvendo principalmente a era napoleônica, ok? O século XIX foi marcado por profundas transformações em diversos lugares do mundo, grande parte delas decorrentes do intenso processo de industrialização e urbanização, assim como das inovações tecnológicas ocorridas na Europa. Por outro lado, as novas tecnologias e as riquezas proporcionadas por elas foram acompanhadas pelo desenvolvimento e pelo aprofundamento de enormes diferenças sociais. Por exemplo, muitos trabalhadores das fábricas que se espalhavam pelo continente europeu viviam em péssimas condições. Esses processos e suas contradições estiveram por trás de muitos dos conflitos iniciados naquele século e se relacionam com acontecimentos da nossa atualidade. Como vimos anteriormente, Napoleão Bonaparte tomou o poder por meio de um golpe em 1799, o qual ficou conhecido como 18 Brumário. Ele permaneceu no poder durante 16 anos e seu governo como pode ser dividido, e seu governo pode ser dividido em três fases. A primeira delas foi o consulado, que durou 5 anos. Em seguida, de 1804 a 1815, foi o Império e, finalmente, no último período de poder napoleônico, teve lugar o chamado Governo dos 100 Dias, que será estudado um pouco mais adiante. De maneira geral, o que representou a ascensão de Napoleão Bonaparte ao poder para a Revolução Francesa? Que princípios revolucionários foram mantidos? O que mudou e o que permaneceu na França napoleônica? Durante o tempo em que Napoleão comandou a França, a burguesia fortaleceu seu poder e se tornou o grupo de maior poder político, econômico e social do país. Dessa forma, os ideais burgueses, especialmente os de liberdade e igualdade, passaram a ser predominantes tanto na França quanto nos países dominados ou influenciados por ela. E como já visto, o Código Civil ou Código Napoleônico teve um papel bastante importante para garantir alguns princípios revolucionários. Sob o domínio da monarquia absolutista, a sociedade francesa era estratificada de modo bastante rígido. Quem nascia camponês nunca se tornaria um nobre. Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, todo francês passava, por exemplo, a ter direitos iguais, liberdade política e não podia ser preso sem acusação formal. Antes da Revolução Francesa, as escolas eram mantidas pela Igreja Católica e apenas os mais ricos podiam frequentá-las. O ensino tinha, portanto, caráter religioso. Os revolucionários, baseados no princípio da igualdade, propunham educação pública para toda a população francesa, atendendo a esse interesse e também a fim de aumentar o quadro de funcionários públicos durante o consulado, o Estado francês assumiu a responsabilidade pela educação, que se tornava então pública e laica. O que quer dizer uma educação laica? Disse daquilo que não está ligado a uma religião, ou seja, não tem associação com cunho religioso. A educação ela é laica. Deu para entender? Qualquer dúvida vocês me escrevam que eu esclareço e vou colocar alguns vídeos complementares que vão explicar essa questão do Estado laico, das escolas laicas, assim por dizer. Bom, além disso, o sistema educacional francês foi dividido em ensino primário e secundário e foram criados liceus e escolas técnicas. Os liceus na França de Napoleão eram escolas de cunho militar ou profissionalizante,
que se cursava após os ensinos primário e secundário. Até hoje, na França atual, se mantém esse aspecto militar e equivale ao ensino médio aqui no Brasil. Quando os revolucionários, em 1789, tomaram o poder, uma de suas primeiras medidas foi confiscar e vender todas as terras da Igreja Católica e permitir a liberdade religiosa. No poder, Napoleão manteve a liberdade de culto e o confisco dos bens da Igreja, mas, em 1801, procurando uma reaproximação, fez um acordo com o Papa Pio VII, determinando um pagamento à Igreja para compensar as terras que haviam sido confiscadas. Podemos dizer que, ao longo desses anos, o governo de Napoleão possibilitou à França 1. A pacificação interna, consolidando o processo revolucionário. 2. O desenvolvimento industrial e econômico, o que favorecia principalmente a burguesia. E 3. A conquista de vários territórios na Europa por meio de uma política expansionista, de guerras e conquistas. Dessa maneira, o governo napoleônico colocou fim definitivamente ao antigo regime. Suas inúmeras vitórias em sucessivas batalhas foram retratadas em diversos quadros, cujos temas, personagens e até mesmo dimensões eram por ele encomendados nos mínimos detalhes e descritas em jornais, muitos dos quais também por ele criados, principalmente por causa do sucesso militar e das propagandas internas. Napoleão era visto pelos franceses como um grande herói. Eu indico para vocês, na verdade essa leitura faz parte da leitura do primeiro roteiro de videoaula, do primeiro roteiro de leitura de estudos do terceiro bimestre, o quadro de mais informações que está na página 178, onde vocês têm mais informações sobre essas questões da pintura histórica. Né? Nesse momento não havia fotografia, então a pintura histórica era uma maneira de representar esses grandes atores históricos e que fala um pouco sobre o contexto artístico desses retratos, que é o movimento do realismo, ok? Então façam a leitura lá da página 178. Como vimos, o período em que Napoleão permaneceu no comando da França foi marcado por uma política expansionista, isto é, pela conquista de territórios por meio da guerra. Apesar de todo o poder do exército francês e das vitórias estratégias militares de Napoleão, o que você faria se fosse o governante de algum território europeu? Ficaria à espera da invasão ou renderia-se, como fez a corte portuguesa? Como conter o avanço francês? A Inglaterra era um antigo inimigo da França, e nesse período, ambos os países disputavam entre si a influência sobre a Europa. Aos ingleses, com suas poderosas indústrias e marinha de guerra, interessava combater a expansão francesa, que ameaçava o mercado consumidor de produtos ingleses na Europa. Por isso, buscaram aliar-se a outros países, articulando uma reação contra Napoleão. Algumas monarquias europeias se sentiam ameaçadas não somente pela política expansionista de Napoleão, mas também pela disseminação dos ideais da Revolução Francesa. Reis e príncipes europeus temiam que o futuro lhes reservasse o mesmo destino de Luís XVI, caso os ideais revolucionários se espalhassem por uma Europa dominada por Bonaparte, ou seja, a guilhotina. Nesse contexto, a Inglaterra conseguiu aliados como a Prússia, a Áustria e a Rússia, especialmente a partir de 1804, após a nomeação de Napoleão como imperador. O exército francês, contudo, derrotou austríacos e prussianos com relativa facilidade. Invadir a Inglaterra, porém, era impossível, e diante dessa impossibilidade, em 1806, Napoleão decretou o bloqueio continental, proibindo que todo o continente comercializasse com a Inglaterra, a fim de enfraquecer economicamente os ingleses e abrir caminho para a expansão dos produtos franceses.
Essa determinação foi feita a todos os países e reinos europeus, inclusive aqueles que não eram dominados pela França, ou por seus aliados, como Portugal, Espanha e os reinos da Dinamarca, da Noruega e da Suécia, por exemplo. E aqueles que não aderissem ao bloqueio eram ameaçados de invasão pelas poderosas tropas francesas. Quando pensamos sobre a política expansionista de Napoleão e o bloqueio continental, imaginamos que tais medidas representavam apenas ações militares nas fronteiras dos territórios, não afetando o cotidiano das pessoas. Entretanto, a influência francesa se espalhou por boa parte do continente europeu e profundas mudanças transformavam as sociedades europeias e ainda aquelas influenciadas por elas. Drásticas mudanças de governos ocorreram ao mesmo tempo que as estruturas e os costumes cotidianos se transformavam. A cada local onde as tropas napoleônicas chegavam, os princípios e os ideais iluministas se expandiam. Nos lugares conquistados, ocorria um verdadeiro combate ao antigo regime, abrindo espaço para a ascensão da burguesia local, que muitas vezes integrava a administração do Estado. Acabavam-se, por exemplo, os privilégios e o pagamento de impostos à nobreza, abolia-se a servidão e proibia-se o pagamento do dízimo à igreja. A administração tornava-se centralizada e deveria seguir a legislação francesa, especialmente o Código Civil, o Código Napoleônico. Desse modo, princípios como os de liberdade individual, igualdade entre todos perante a lei, direito à propriedade privada e livre concorrência transformavam as práticas sociais, mudavam à medida como as pessoas se relacionavam. Essas mudanças não ocorriam apenas nos países dominados. Em muitas outras regiões, as pessoas passaram a exigir, por exemplo, o direito ao divórcio ou a ter liberdade de expressão, possibilitando o surgimento de novos jornais. O impedimento do casamento entre nobres e burgueses foi abolido, em nome da nova ideia de que todos são iguais perante a lei. As antigas corporações de ofício, que ainda existiam em muitos lugares da Europa, não conseguiram se sustentar diante dos princípios liberais de livre concorrência. Com isso, a burguesia ampliava seus negócios. Como nós estudamos, Portugal foi a primeira nação europeia a desobedecer o bloqueio continental. Esse acontecimento levou à invasão daquele país pelos franceses, apoiados pelos espanhóis, e à fuga da família real e da corte portuguesa para o Brasil, desencadeando o processo de independência do Brasil. Posteriormente, o czar Alexandre I da Rússia também rompeu o bloqueio continental, uma vez que a economia russa estava sendo prejudicada, pois os grandes proprietários não conseguiam interromper a importação de seus produtos para os ingleses, seus principais compradores. E da mesma maneira como reagiu em relação aos portugueses, Napoleão decidiu invadir a Rússia em 1812. Para isso foi organizado um exército com mais de 500.000 soldados. E você sabia que a maior parte desses soldados não era de nacionalidade francesa? Na verdade, eram soldados dos países dominados pela França. Napoleão conquistaria Moscou, mas a invasão da Rússia acabaria se transformando em uma terrível derrota. Mikhail Kutuzov, o comandante das forças russas, utilizou a seguinte estratégia: retirou a população das cidades sem enfrentar o exército francês, levando tudo o que podia, além de incendiar as casas, envenenar a água e destruir as plantações. Com Moscou em chamas, abandonada pelos russos, e a falta de suprimentos, as tropas napoleônicas tiveram que recuar. Cansados, famintos, doentes e castigados pelo rigoroso inverno russo, as tropas marcharam de volta à França. Essa foi a primeira grande derrota de Napoleão. O imperador e general francês chegou a Paris apenas com cerca de 40.000 soldados dos 500.000 que tinham iniciado a jornada.
Como vocês sabem, Napoleão havia conquistado praticamente toda a Europa continental, e apesar das transformações inspiradas na Revolução Francesa, em muitas das nações dominadas havia insatisfação e oposição contra Napoleão, principalmente por causa das características autoritárias de seu governo e também porque muitas delas foram prejudicadas economicamente pelo bloqueio continental. Internamente, a situação também não era favorável. O alistamento militar obrigatório, as dificuldades financeiras e a cobrança de altos impostos para manter as conquistas territoriais, além do autoritarismo napoleônico, causavam grande insatisfação entre os franceses. Diante dessa situação, a permanência do imperador e do próprio império estava ameaçada. Com a derrota na Rússia e o enfraquecimento do até então poderoso exército francês, vários estados europeus se uniram militarmente para derrotar Napoleão. Em 1814, a França foi invadida e Napoleão abdicou e ficou exilado na ilha italiana de Elba. Teve início então a Restauração Francesa, uma tentativa de retorno à situação política anterior à Revolução Francesa. Dessa maneira, os Bourbons retomaram o poder com Luís XVIII. Com o apoio de seus soldados, Napoleão conseguiu fugir e retornar à França em 1815, quando retomou o posto de imperador por meio de um novo golpe militar. Esse período ficou conhecido como 100 dias, em referência ao tempo que ele permaneceu no poder. Em junho de 1815, contudo, sofreu uma derrota para tropas inglesas e prussianas na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Napoleão foi novamente exilado, dessa vez para a ilha britânica de Santa Helena, onde faleceu em 1821. Encerrava-se assim a Era Napoleônica. Como observamos, do século XVIII ao início do século XX, a disputa entre França e Inglaterra pela hegemonia europeia contribuiu para estabelecer profundas transformações no mundo ocidental. A França representava os ideais iluministas e liberais, principalmente de liberdade individual, religiosa, econômica, que ameaçavam o antigo regime baseado no poder absoluto do rei, na sociedade hierárquica e estamental, nos privilégios da nobreza, na servidão, entre outros. Numa tentativa de se manterem no poder e conter a expansão dos ideais que motivaram a Revolução Francesa, reinos com tendências absolutistas se uniram à Inglaterra, a quem interessava impedir a expansão do poder econômico francês. Dessa aliança resultou a derrota de Napoleão e o fim do Império Francês. Com isso, os países vitoriosos, liderados pela Rússia, pela Prússia, pela Inglaterra e pela Áustria, se reuniram no Congresso de Viena, que ocorreu de 1814 a 1815 e resultou na remodelação do mapa da Europa. Ao final das discussões, as potências definiram 3 princípios para nortear a política europeia. Primeiro, restauração. O antigo regime e o absolutismo seriam retomados. Segundo, legitimidade. As dinastias que haviam sido retiradas do poder durante as guerras napoleônicas poderiam voltar aos tronos de seus países. E terceiro, equilíbrio europeu. A velha ordem mundial, a do antigo regime, existente até 1789, seria restaurada e mantida por meio da equivalência de forças entre as potências europeias, a fim de evitar que um Estado superasse o outro, como a França havia feito. Em um desdobramento do Congresso de Viena, foi formada em 1815 a Santa Aliança. Inicialmente, essa organização reunia a Prússia, a Rússia e a Áustria, reinos cristãos e com tendências absolutistas que saíram vitoriosos contra a França napoleônica. A princípio, os objetivos da Santa Aliança eram contra-revolucionários, isto é, instituir-se como uma reação das forças conservadoras contra os princípios
que haviam motivado a Revolução Francesa na Europa e outras rebeliões nas colônias pertencentes a diversos reinos europeus. Os países membros da Santa Aliança, que depois de 1818 passou a contar também com a participação da França, tinham como meta intervir militarmente nas regiões em que surgissem movimentos liberais e nacionalistas. Outra missão que caberia aos membros da Santa Aliança era promover na Europa e em outras partes do mundo os valores cristãos. No entanto, com a morte do czar russo Alexandre I em 1825, a Santa Aliança foi dissolvida, ainda que os valores definidos pela organização tenham permanecido no imaginário europeu por muito tempo. Apesar de o Congresso de Viena e a Santa Aliança tentarem combater e frear as reivindicações populares, as ideias iluministas e liberais tinham se espalhado e ganhado força e estavam alimentando intensos processos revolucionários. A independência das colônias espanholas é um exemplo. A Europa vivia então anos de tensão constante. Na França, entre 1815 e 1824, foi restaurado o poder dos Bourbons, seguindo o princípio da legitimidade definido no Congresso de Viena. Durante esse período, o governo esteve nas mãos de Luís XVIII, que adotou uma política conciliatória entre os interesses dos principais grupos políticos: os ultra-realistas, que pretendiam restaurar o antigo regime, os liberais constitucionais, que pretendiam que a Constituição fosse integralmente aplicada, e os liberais radicais, que defendiam os princípios da Revolução Francesa. Para isso, ele manteve a igualdade perante a lei e a liberdade de expressão e religiosa, mas o voto era censitário, ou seja, só podia votar quem atingisse uma renda mínima exigida. Como era um valor muito alto, poucos podiam exercer esse direito do voto. Após a morte de Luís XVIII, Carlos X, que tinha apoio dos ultra-realistas, assumiu o poder e tentou restaurar completamente o absolutismo. Estabeleceu censura e mandou indenizar os nobres e a igreja em razão dos bens confiscados. Em 1830, dissolveu a Câmara dos Deputados. A população em geral reagiu violentamente. O rei foi deposto e apoiado pela burguesia, que tinha medo da radicalização do movimento. Luís Felipe de Orleans assumiu o poder. Ele era chamado de rei burguês, por se tratar de um nobre com tendências liberais que governaria de acordo com a Constituição. Assim, o absolutismo ia fracassando. Impulsionados pelos acontecimentos na França, movimentos revoltosos ocorreram em outros lugares da Europa, como na Bélgica, na Polônia, na Grécia, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Alemanha e na Suíça. As chamadas Revoluções Liberais de 1830, como ficaram conhecidos os diversos movimentos revolucionários que ocorreram naquele ano, tinham duas características principais. Eles eram liberais, pois exigiam uma constituição para regular o poder real e garantir direitos à população, e nacionalistas. Enfim, mesmo com a derrota dos movimentos de 1830, anos de crise e tensão seguiram-se na Europa. Na segunda metade da década de 1840, uma nova onda revolucionária ganhou o continente. Com a industrialização e a urbanização, novos movimentos, como o dos operários, que reivindicavam melhores salários e condições de vida, somaram-se ao liberalismo e ao nacionalismo. Conhecidas como Revoluções de 1848, uma série de revoltas populares espalhou-se por diversos países e centenas de cidades, ganhando, ao fim do período, o título de Primavera dos Povos, por terem sido manifestações que reclamavam maior participação da população na política, por meio do direito ao voto, entre outros. Novamente, essa onda teve início na França. O rei Luís Felipe
não conseguia manter a política conciliatória entre os interesses da nobreza e da burguesia e foi perdendo apoio. Em 1848, explodiu uma revolta em Paris, levando a uma nova queda da monarquia francesa. Iniciava-se a Segunda República, durante a qual o voto se tornou universal. Mas, como nós sabemos, voto universal nesse período era somente para os homens, já que as mulheres francesas só passaram a ter o direito ao voto em 1944, ou seja, outro dia. O movimento parisiense inspirou centenas de levantes semelhantes em outras regiões da Europa, como na Áustria, na Hungria, na Tchecoslováquia, na Itália e na Alemanha. Em poucas semanas, contudo, esses movimentos foram duramente combatidos e derrotados. Bom, vou indicar para vocês novamente fazerem a leitura da página 186, onde nós temos no quadro de mais informações um trecho sobre o que são as primaveras políticas, né? O que foi essa primavera dos povos. Vou pedir para vocês assistirem também os vídeos complementares que eu vou incluir na nossa playlist. E na próxima aula nós vamos falar sobre as unificações da Itália e da Alemanha, além de tratar do início, né, tentar compreender o início do que foi essa ideologia imperialista e o neocolonialismo. É um panorama europeu, mas que vai se estender principalmente pela África, pela Ásia e também aqui na América Latina, com as políticas de intervenção dos Estados Unidos. Queridos, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, só me escrever no Schools ou no Binóculo. Façam as leituras indicadas, façam os exercícios que eu estou pedindo a cada semana e enviem as fotos com as respostas para mim. Se não conseguirem resolver algum exercício, me escrevam, tá bom? Em breve vocês vão receber a atividade contínua, vocês vão ter tempo para fazer ela, então façam com calma, com atenção, façam a leitura, revejam os vídeos e posteriormente também a pesquisa bimestral. Abraços, tchau, tchau!